né? E o que está abaixo das curvas seria apenas a predominância de uma fase, e o que está entre as curvas, a predominância de duas fases, né? Nesse outro gráfico, nós temos basicamente a composição daquelas duas curvas anteriores, né? Então, eu estou misturando aí, por exemplo, um sistema de água com nicotina, seria basicamente a união daqueles dois ciclos, formando aí um único ciclo. Dentro do ciclo eu tenho a mistura de duas fases, água-nicotina, né? Então P igual a 2, e fora do ciclo, uma fase apenas. Observe que nesse caso, eu tenho duas temperaturas críticas, que são a temperatura crítica inferior, para esse gráfico aí de 61 graus Celsius, e a temperatura crítica superior, de 210 graus Celsius. Ok? Então, esse gráfico basicamente seria uma união de duas daqueles últimos dois gráficos que nós vimos, mas é específico para um determinado sistema, né? Não posso pegar qualquer gráfico, unir os dois e verificar isso. Então, logicamente, cada sistema eu vou ter um gráfico específico relacionado a ele, né? De novo, nos próximos gráficos a gente está vendo aí algumas misturas, né, de sistemas. Eu estou nesse gráfico basicamente mostrando para vocês um equilíbrio de temperatura, fração molar de B, e basicamente eu tenho um azeótropo de mínimo com uma curva de líquidos parcialmente miscíveis, né, onde eu tenho temperatura crítica máxima. Tá? Então é como se eu estivesse mesclando os gráficos num só. Tá? Para sistemas específicos, mais uma vez. Tá? E, de novo, ainda na parte de líquidos parcialmente miscíveis, né, a pressão constante, eu tenho um aquecimento e resfriamento em frasco aberto, e eu posso ter essas diversas curvas mostradas para vocês aí em azul e verde, né, e diversos segmentos de reta, diversas composições da mistura ao longo da curva. O que vocês quiserem analisar, logicamente, vai ser analisado através das isopletas, através do que eu conseguir analisar aí, por exemplo, do ponto B1 a B3, né? Por exemplo, no B1 eu tenho composição só de vapor, né? Conforme eu ando para A2 à direita, eu tenho composição do líquido correspondente àquele vapor B1, né? Se diminuir a temperatura de A2 para A1, agora eu passo a ter só líquido, né? Se diminuir a fração molar de B, né, que era aí 0,95, e aumentar consequentemente a fração molar de A, então eu já volto a ter mistura de líquido e vapor. Então são gráficos que mostram diversas possibilidades de mistura e de análise do meu sistema, ok? Muitas dessas descrições estão bem feitas na apostila, eu aconselho a vocês lerem essas descrições e acompanharem o gráfico, né? Com certeza, toda essa análise gráfica é muito importante, sem dúvida alguma, matéria de prova, né? Mas mais do que isso, é importante que vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? Além, lógico, de uma análise simples daqueles diagramas de fase que nós vimos lá no início, o que interessa, né, para um físico-químico é exatamente analisar um diagrama de fase com a composição do sistema. Então, temperatura versus composição, pressão versus composição, isso tudo é importante para a gente, ok? Eu espero que essa aula tenha sido bastante clara, ou tenha dado para vocês uma noção bem razoável do que nós temos nessas análises gráficas de líquidos immiscíveis, parcialmente miscíveis, composição líquido-vapor, tá? Mistura azeotrópica. Então, isso tudo é muito importante numa análise de diagrama de fases, ok? Então, acho que a gente fica por aqui hoje e numa próxima ocasião a gente volta a se encontrar e falar de outros tópicos da nossa matéria. Boa sorte, estudem bastante, até lá.